Oração, iniciando a Escola Bíblica Dominical. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, na beleza da tua santidade. E, em primeiro lugar, nessa manhã, te agradecer por essa chuva gloriosa, maravilhosa, que muito alegrou os nossos corações, Senhor, trazendo alívio às nossas almas, meu Deus. Senhor, nós não temos palavras para agradecer nesse dia tão lindo e tão maravilhoso, por todos os seus bens, benefícios. Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. Tome essa escola dominical nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar a cada aluno, a cada participante, que o Senhor possa estar entrando em cada lar agora, dando sabedoria, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento a cada um de nós sobre aquilo que vai ser ministrado sobre a tua palavra, e que nós possamos guardar na tábua do nosso coração, Senhor, e executarmos segundo a tua vontade. Pai, abençoa o professor, abençoa os alunos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, né? Agradecer também por realmente essa chuvinha veio em boa hora, viu? Deu um alíviozinho. Tava um calor de rachar mesmo. Graças a Deus deu uma melhorada aí. A missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Amém, o hino 61 da nossa harpa. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Tem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, irmão, Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui. Pois tem cuidado, Deus,
cuidar de cada um de nós, dos aniversariantes do dia de hoje, que é a minha sobrinha, a Milena, e demais pessoas que estão aniversariando. Somos gratos ao Senhor por tudo, por essa lição que vamos aprender hoje. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, missionária. Que Deus abençoe a vida da irmã, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Peço ao irmão Railan que faça a leitura da palavra oficial, amém? Da lição de hoje. Glória a Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura da lição de número 2. Lição de número 2, título da lição: Quem era Jó? Texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, está lá em Jó, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 5. Leitura bíblica em classe. Quem não tem a revista está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviaram e convidaram as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Irmão Railan ainda está aí. Desligou o microfone dele. Glória a Deus. Amém. Peço à irmã Marilene que faça a oração pelo professor que estará ministrando a palavra hoje, o presbítero Euler. Glórias a Deus, irmã Marilene. Ah, tá. A irmã Marilene está sem. Não está conseguindo ouvir, está sem áudio lá.
Glórias a Deus. Peço ao evangelista Sérgio, então, que faça a oração. Glórias a Deus. Oi, Léo, tá me ouvindo? Sim, agora estou. Sistema novo, né, rapaz? Pra gente que é a idade avançada, tá complicado. É, até assim. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Deus e Pai, nessa oportunidade, apresentamos a Ti, o Teu servo, a ministrar a Tua palavra nesta manhã. Abençoe grandiosamente a sua vida, que o Teu Santo Espírito os faça lembrar de tudo aquilo que ele tem estudado e aprendido no decorrer dessa semana, para ministrar a Tua aula nesta manhã, meu Deus. Abençoa cada aluno, que Tu venha nos dá graça, entendimento, conhecimento e sabedoria, para que possamos entender e aprendermos da Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão evangelista Sérgio. Glórias a Deus. Irmão presbítero Euler, ministrando a lição de hoje. Amém? Eu tô querendo essa. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. É um prazer, é uma honra, é uma alegria no meu coração estar com vocês mais uma vez e ter a oportunidade de aprendermos juntos da palavra de Deus, falando sobre esse livro tão importante que compõe a Bíblia Sagrada, que é o livro de Jó, que é considerado um livro poético. Hoje, falando sobre quem era Jó, nós vamos, então, transcorrer aqui esses tópicos maravilhosos, né, que está na lição. Um homem de caráter irretocável, um homem sábio e próspero, um homem de profunda piedade pessoal, tem aqui o próprio, a conclusão, mas o que eu acho que é interessante falar, um homem. Havia um homem, quando você inicia aqui a leitura de Jó, havia um homem na terra de Uz. Um homem real, um homem sincero, vai falar das qualidades dele, vai falar do transcorrer da lição, você vai ouvir muitas coisas. Algumas considerações eu gostaria de fazer aqui, no início, para entrarmos aqui na introdução, sobre algumas coisas interessantes. Uz. Havia um homem na terra de Uz. Uz significa firmeza. Terra de Uz. Terra de Uz compreendia o deserto sírio e também a Arábia. Isso você vai encontrar algumas passagens falando sobre a terra de Uz. Jeremias, capítulo 25, versículo 20. Lamentações, Jeremias, capítulo 4, versículo 21. Você vai encontrar falando sobre Uz. E o pastor falou na primeira lição acerca do livro de Jó, um livro poético. Isso, interessante as considerações que o pastor falou a respeito da prosa, poesia hebraica, as coisas sobre acróstico, sobre poesia, enfim. Muito bom, muito importante. Eu teria muito pouco a acrescentar, né? Foi muito bom, muito bem colocado. Falou sobre acróstico, tem um acróstico, no caso, hebraico, que usa o alfabeto hebraico, a primeira e a última letra. No nosso caso, nós usamos o acróstico colocando todas as letras de um nome, por exemplo. Se eu fazer um acróstico com o nome Adriana, a primeira linha vai ser A, a segunda vai ser D, a terceira vai ser R, a quarta vai ser I. Você vai lá na vertical, de cima para baixo, vai formar o nome dela em cada linha. A primeira letra faz parte do nome dela e vai formar o nome na vertical. Mas aí já no estilo portuguesamente falando, digamos assim. Enfim, e o poético, poesia. Existem 5 livros. A Bíblia ela é agrupada por temas, por livros, não é isso? E os livros poéticos começa o livro de Jó, vai até o último, que é o Cantares, né? Tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São os livros poéticos, são 5 livros considerados livros poéticos, estão agrupados ali. Jó poderia ser o primeiro livro da Bíblia.
o assunto sobre o início, sobre a criação, sobre a formação do mundo, é Gênesis. Então é natural, é evidente que Gênesis seja o primeiro livro. Embora muitos defendam, muitos estudiosos defendam que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Mas, em termos de assunto, das coisas que aconteceram, é lógico que o livro de Gênesis, de uma forma muito clara, muito inteligente, tem que ser o primeiro livro. Bom, o livro de Jó, o que se passou sobre Jó, sobre a época de Jó, esses acontecimentos, essas coisas que aconteceram, que estão descritos, que você percebe no livro de Jó, todos são convictos em afirmar, os estudiosos, que se passou entre o ano 2000 e o ano 1800 a.C. Época, assim, mais dos patriarcas, os patriarcas judeus, Abraão, Isaac, Jacó. Moisés não foi patriarca. A Bíblia fala sobre patriarcas, não é isso? Em Atos 7, versículo 8 a 9, fala que os filhos de Jacó eram patriarcas. Atos 2, 29, chama Davi de patriarca. Hebreus 7, 4, chama Abraão de patriarca. Eram os patriarcas, o chefe de uma família, de uma nação. Não está escrito que Jó era patriarca, mas a gente pode vê-lo como um patriarca também. Também não está escrito que Jó era crente, mas a gente vê Jó como um crente também. Ele cria em Deus. Né? Jó era judeu? Não. Jó não era judeu. Porque judeu é aquele que vem da linhagem da tribo de Judá. Jó era cristão? Não. Jó não era cristão, porque Cristo, o Jesus Cristo, ainda não tinha sido manifestado. Né? Você vai ouvir a palavra cristão em Atos 11, 26 pela primeira vez. Né? E os crentes... Jó era crente? Sim, Jó era crente. Isso com certeza. Ele tem a similaridade de um patriarca e ele era crente. Ele cria. Ele, porque eu sei que meu Redentor vive, em breve se levantará. Você vai ver, Jó crente, ele cria em Deus. A Jétro, provavelmente, Moisés deve ter escutado essa história através de seu sogro. Se foi Moisés que escreveu, através de seu sogro Jétro, que era sacerdote. Sacerdote com as características do que Moisés ensinou, sacerdócio mosaico? Não. Jó era sacerdote, você vai ouvir falar. Jó porque tinha esse espelho, essa característica, sacerdote da família. Assim como também não era da linhagem mosaica, da forma como Moisés ensinou, do holocausto, mas aparece Melquisedeque como sacerdote, e aparece também, nesse caso, Jó, fazendo holocausto, procurando santificar seus filhos. Ele exercia aquele papel de sacerdote. Né? Agora, fazer sacrifício, holocausto, apresentar a Deus, o primeiro que fez isso foram Caim e Abel, fizeram isso, né? Lá no início. Depois Noé, quando termina o dilúvio, Noé faz sacrifício. E aí vai aparecer lá Abraão fazendo sacrifício. Então, Jó santificava, era um homem correto, em procurar santificar os seus filhos. O que a gente pode considerar acerca do livro de Jó e de poesia isso? Poesia é uma linguagem, é uma criação literária bonita, onde tem ali metáforas, figuras de linguagens que adornam o texto, que fazem do texto um texto bonito. Quando o texto, poesia, ela costuma ter características, rima, ela costuma ter... Rima é quando o final, o ritmo, o final de cada linha combina com o outro, né, o ritmo. Cantava, andava, sonhava, aprontava. Então, termina aquele ritmado, aquele ritmo final assim, em cada linha. Cada linha é um verso. E a junção de várias linhas, ou de vários versos, forma uma estrofe. Poderia dizer muito pouco. A poesia hebraica, a beleza da poesia hebraica, da poesia judaica, a beleza da poesia não está na rima, não está, mas está na criação do texto, onde aparecem figuras de linguagem, metáforas, analogias,
paradoxos, prosopopeia, aparecem figuras de linguagem, que é um artifício muito usado pelos poetas. Mas só tem esses 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, livros poéticos, sim, considerados esses 5. Embora o início de Jó e o final não seja poesia, mas são considerados esses 5. Mas existe mais poesia na Bíblia? Sim, em muitos textos da Bíblia você vai encontrar poesia. Quando você abre ali o livro de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus faz o sermão da montanha, e ele inicia falando sobre as bem-aventuranças, ali é uma poesia. Quando você abre lá em Samuel, que Ana, quando ela consegue a bênção de Deus em relação ao seu filho Samuel, tem o Cântico de Ana. Ali é uma poesia. O Cântico de Ana é uma poesia. Paulo, quando você vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e você vai ler acerca dos dons, né? Acerca dos dons, o dom do amor, eis que mostra o caminho da mais excelente, ainda que eu falasse a linguagem dos homens, é uma poesia, é um trecho poético, é uma verdadeira poesia. Você vai no livro de Lucas, nos livros que iniciam o livro do Evangelho, onde Maria faz o seu cântico, Cântico de Maria. É uma poesia. O Cântico de Maria é uma poesia. É um pequeno trecho do livro dos Evangelhos que é uma poesia. Cântico de Zacarias é um poema também. Então, a Bíblia está cheia de poesias. Está cheia de poesias. Mas livros realmente considerados poéticos, ele no todo, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Cantares. Eles são considerados poéticos. Certo? Então, é uma poesia. E existem vários poetas, né? Mas especialmente Davi, Salomão, os filhos de Corá, eram poetas. E poetas evangélicos? Tem também. Nós podemos citar Jonatas Braga, pastor pernambucano. Tem um livro lindo chamado Meu Canto de Humildade. Você pode, se um dia conseguir adquirir esse livro, você vai gostar. Achar lindo. Tem também Mário Barreto França. Ele também era pernambucano, mas era radicado no Rio de Janeiro. É um grande poeta que os poemas deles eram recitados na Assembleia de Deus, no início das Assembleias de Deus, aí no Rio de Janeiro. As pessoas gostavam de recitar os poemas de Mário Barreto França. E tem outros, Joia Júnior, escreveu Meu Canto de Humildade, escreveu Jesus, Alegria dos Homens, e poetisas. Temos poetas, muitos poetas brasileiros. O Brasil é rico em poesias, né? Poderíamos citar aí Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, que era professora, que o pai era militar, e tinha uma linguagem linda, era excelente poetisa. E podemos falar de estilos de poesia. Tem poemas de versos brancos, são os poemas sem rimas. Sonetos. Sonetos são poemas, geralmente, formados de 4-4-3-3. Uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, mais uma estrofe de 3 versos e outra estrofe de 3 versos. Mas isso aí é falando sobre poesia. Agora, eu queria falar mesmo aqui sobre Jó. Quem era Jó? Eu falar aqui sobre quem era Jó, que é o cerne, o âmago da lição. Falar sobre Jó, o personagem Jó. É isso? Uma coisa interessante. Primeiro, nós podemos afirmar que Jó era um personagem real. Jó era um personagem real. Isso não era ficção, fictício, como alguns às vezes querem colocar, mas era uma história real. E essa história que foi passada entre o ano 2000 e o ano 1800 a.C., na época dos patriarcas, ela aconteceu, ela foi passada de geração em geração, oralmente, como muitas outras histórias. Foi passando de geração em geração, até que alguém escreveu. Suponho, acredito que tenha sido Moisés, embora alguns defendam que tenha sido o próprio Jó, outros que tenham sido Eliú, Salomão, mas eu acredito que tenha sido o próprio Moisés que tenha escrito. Além do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem escrito também o livro de Jó. Acredito dessa forma, certo? E aí nós vamos, então, entrar aqui sobre Jó, na lição aqui, da introdução. Personagem histórico. Ezequiel 14, versículo 14 e 20, e Tiago 5, 11 fala sobre o Jó histórico, o Jó real. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó. De onde veio, pai, mãe. Acredite, Jó não era israelita. Ele não era da descendência de Jacó, que depois foi chamado de Israel. Jó não era judeu.
da tribo de Judá, descendente de Judá. Jó não era cristão, porque ainda não havia o cristianismo, pessoas convertidas. Mas Jó entende-se, compreende-se, que ele era descendente de um dos 3 filhos de Noé, ou de Sem, de Cão e de Jafé. Há linhas que defendem a origem dele, mas ele, com certeza, era descendente de um dos 3 filhos de Noé, certo? Então, ele entendia de Deus, ele tinha temor de Deus, ele conhecia sobre Deus. Existem muitas pessoas que não eram judeus, que não eram israelitas, mas que tinham temor de Deus. Vocês podem até ficar assustados com o que eu vou dizer. Balaão conhecia Deus, só não teve temor, só não vigiou, no final fez aquelas besteiras e tal, aceitou as ofertas, o suborno, né, os prêmios de Balaque e tal. Mas Balaão, ele conhecia Deus. Faraó, nós temos exemplo de Nabucodonosor, se não me engano, salvo engano, ele até escreveu um dos capítulos lá no livro de Daniel. Então, pessoas que conheciam Deus, que tinham temor do Deus, que acabavam conhecendo, tinham temor de Deus. Jó, embora não sendo judeu, não sendo cristão, não sendo israelita, ele conhecia Deus. Jétro era sacerdote, Moisés aprendeu coisas com ele, mas Jétro também não era judeu e nem era israelita, mas ele aprendeu, ele sabia as coisas de Deus. Então, as pessoas tinham temor de Deus. E Jó conhecia, Jó tinha temor, Jó sabia. E no transcorrer do livro você percebe essa sintonia, esse amor, esse respeito, essa reverência de Jó com Deus. Certo? O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época. Ou seja, ele também pecava, ele também tinha seus defeitos. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Distinto, diferente. Ele tinha uma vida espiritual que diferia, que era diferente, que distinguia. Fico lembrando você vê lá no capítulo 29 de Jó. Eu acho lindo o capítulo 29 de Jó. Eu queria até compartilhar com vocês o capítulo 29 de Jó. Onde ele fala do que acontecia com ele, do respeito que as pessoas tinham por ele, os jovens, quando ele chegava. Depois eu vou pedir aí a Adriana para ler um trecho do capítulo 29 do livro de Jó, que é muito interessante, certo? Então, Jó era muito... Eu fico lembrando daquela viúva, ou daquela senhora que falou acerca do profeta Eliseu, aquela senhora que falou acerca do profeta Eliseu, ela disse, ali está um homem de Deus. As pessoas que davam testemunho dos homens de Deus, ali está um homem de Deus, veja que é um homem de Deus, é um homem de Deus. Então, a senhora que falou acerca de Eliseu sobre isso ainda não era viúva, né? É um homem de Deus, né? Ela falou sobre o profeta Elias, que era o profeta Elias, que foi depois de Elias? Que foi depois de Elias, Eliseu, certo? Então, o senhor dá um testemunho de Jó. As pessoas percebiam a vida de Jó. E Jó era respeitado. Jó era uma pessoa benquista, bem visto, e era rico, próspero. Foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi diferente na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Jó era mais importante a vida de Jó no ser do que no ter. Ele tinha coisas, ele era próspero, mas a principal prosperidade dele era no ser, na pessoa que ele era, nas características que ele tinha, nas qualidades que ele tinha. É isso que muita gente, às vezes, acha que a riqueza está em bens materiais, que a prosperidade está em bens materiais. E até tem essa tal dessa teologia da prosperidade, que é um perigo, não é isso? Quando você lê esse livro de Jó, aí cai por terra algumas ideias, algumas coisas que as próprias pessoas da época tinham, que até na época de Jesus tinham também, quando os discípulos perguntam para Jesus acerca daquele moço, Senhor, quem pecou? Foi os seus pais? Ou foi ele que pecou, para que ele nascesse desse jeito, para que ele nascesse
com defeito. Aí eles, não, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso foi feito para a glória de Deus, para que manifeste o poder de Deus. Ou seja, as pessoas têm mania de aplicar quando alguém é pobre, ou alguém está doente, ou com alguém acontece alguma coisa com alguém, ele está em pecado. A pessoa não consegue, ele está em pecado. E quando a pessoa é próxima, não, isso aí é próximo porque ela é ligado com Deus. Não, não é isso. Não é a riqueza material que fala do seu caráter. Não é a proximidade material que fala do seu caráter. E o livro de Jó, você aprende isso. Jó sofreu. Você vai falar muito sobre o sofrimento, sobre a questão do sofrimento do homem. Mas todos nós, irmãos, todos nós, por um momento, passamos por adversidade. Ninguém está isento e está livre do sofrimento. Ninguém. O que aconteceu com Jó é que ele manteve a sua integridade, a sua comunhão, a sua espiritualidade diante de Deus. O sofrimento não fez com que ele deixasse de crer, de abandonar a Deus. Muitos crentes, você vê lá quando a parábola do semeador, existe um terreno, um tipo de terreno que o semeador semeia, que não tem terra profunda. Um que tem espinhos, outro que é cheio de pedras, e não germina, não permanece. Quando vem o sofrimento, quando vem a luta, a pessoa esquece, a pessoa não quer saber de Deus. E você tem que permanecer firme qualquer que seja a época, tanto na prosperidade, quanto você não está tão bem prosperamente, materialmente falando, certo? Mas manter ali a sua fé em Deus. As pessoas acusam, quando alguém é rico e de repente fica pobre, está sendo provado, está em pecado com Deus. O que fizeram, o que sugeriram alguns amigos de Jó quando foram visitar. No entanto, não é isso. Não é isso que demonstra. Todos nós passamos por provas. Mesmo o justo, mesmo o fiel, mesmo aquele que é ligado com Deus, mesmo aquele que mantém a sua integridade, ele passa por prova. E o livro de Jó é um exemplo disso. Mas eu tive a sorte, digamos assim, entre aspas, de pegar a lição nessa passagem aqui, quem era Jó, e meditar sobre Jó de 1 a 5, e também até o versículo 8, sobre um período bom de Jó. Pegar essa fase boa aqui de Jó. Essa fase legal, essa fase que ainda não está falando, o sofrimento ainda não tinha começado a prova dele ainda. É isso? Tópico 1. O título da lição do tópico 1 diz assim: um homem de caráter irretocável. Alguns chamam irrevogável. Um homem de caráter irretocável. Caráter, qualidade da pessoa. Ele tinha um caráter íntegro, um caráter sincero. Ele era sincero, ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Ponto 1 fala íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. O cara ele é um bom caráter, ele é um mau caráter. O caráter daquela pessoa, ela é uma pessoa reta, ela é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa que é sincero naquilo que diz, que é íntegro naquilo que diz. Integridade, completude. Você é íntegro, você é completo. Então, ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, Jó possuía valores nobres. Jó, ele merecia confiança. Jó é uma pessoa honesta. Sua geração, ele era respeitado. Isso? Então, portanto, pessoa que é desonesta, que, portanto, não possui valores nobres, é um mau caráter. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável, irrevogável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletnos, se pronuncia desse jeito, remete ao que é verdadeiro, íntegro, sincero, verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Ou seja, ele transmitia confiança. Você confia em alguém quando você sabe que ele é íntegro, quando você sabe que ele não tem o culpado por inocente,
Ele defende a causa daquele que está passando por problema, do inocente. É isso? Então, Jó tinha essas qualidades maravilhosas. Ponto 2 do tópico 1 diz reto, versículo ainda no versículo 1. Ele também era um homem reto. E no hebraico, eu não sei pronunciar isso aqui. No meu jeito de falar, tá Yassar, não sei como se pronuncia. Tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, ou Septuaginta, vocês já sabem, os 70 que se reuniram para traduzir a Bíblia, o Velho Testamento, do hebraico, do aramaico, para o grego. Na Septuaginta, de acordo com o grego amentos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Era reto. Então, qualidades de Jó. Não era judeu, não era israelita, não era cristão, mas era crente. Fazia o papel de um patriarca da família. Era crente, cria em Deus. E tinha essas características maravilhosas. E era amado por Deus. O 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Temente a Deus e desviava-se do mal. Foi uma questão acerca de desviava-se do mal. Um exemplo simples. Às vezes acontece no dia a dia. A gente gosta de pegar as coisas simples do dia a dia para você entender bem. Eu estou saindo aqui, boto a coleira, pego a minha cachorra e vou saindo com ela aqui, em direção para ela passear, para ela fazer as necessidades dela. E lá na frente, na mesma direção, está vindo contra nós alguém com um cachorro, um pitbull, ou uns cachorros grandões. E aí o que eu faço? Eu escolho uma outra rota. Eu pego ela, viro aqui, vou para um outro caminho, eu desvio daquele que está vindo. Eu desvio do mal. Uma vez Jesus estava com seus discípulos, eles queriam passar por Samaria. E aí, os samaritanos não deixaram. Quiseram brigar com eles. E Jesus, não, vamos por outro caminho, deixa. Até alguns sugeriram, não, vamos pedir para cair fogo do céu, queimar esses samaritanos. Não, Jesus falou, não, vamos fazer isso não. Vamos por outro caminho. Depois, como é que Jesus ia pregar aquela mulher samaritana, pregar para aquele povo, né? Se mandasse tacar fogo, queimar aquele povo, não é isso? Então, Jesus falou, desviar do mal. Às vezes a pessoa vê uma coisa, vê uma mulher que quer te convidar para prostituição, te cantar, e você é casado, ou um homem que te convida para fazer uma coisa errada, alguém te convida para facilitar, para subornar. Tem os ditos, entre aspas, cristãos ou pessoas que não se desviam, não. Ela vê aquela oportunidade, opa, vamos lá. Mas o cristão verdadeiro, ele se desvia, não vou por aqui, não. O que José fez com a esposa de Potifar, quando ela o tentou? Ele fugiu, ele saiu fora, ele se desviou dela. Fugiu do mal. Mas tem gente que não desviou do mal, não. Tem gente que faz é convidar, faz é entrar. Fica procurando oportunidade para fazer o mal. Então nós temos que nos desviar do mal. É isso? Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó se desviava do mal. Jó era temente a Deus. Era um homem temente a Deus. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estou lendo o ponto 3, o tópico 1. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e ari, eu já falei que eu não sei pronunciar bem da forma correta. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou ler do jeito que está escrito. Hebraico sur e ari traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Reverência, adoração, né? A pessoa que tinha temor, que adorava, que se prostrava diante de Deus, não é isso? Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, Theos, Sebes e Apecho, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. Isso é um segredo. Isso é um segredo para você manter o mal à distância, certo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E em certos tipos de provação, é isso, você foge, você desvia. Então, você tem que manter comunhão com Deus. Você fica tão ocupado, mantém tanto comunhão com Deus, fica tão concentrado com as coisas de Deus. Não foi isso que Esdras e Neemias usaram para fugir do Tobias, Samaria? Estou fazendo uma grande obra. E ficava ocupado nas coisas de Deus. Convidavam ele, desce aí, vem cá. Não, estou fazendo uma grande obra. Ele estava ocupado com as coisas de Deus. Se ocupar com as coisas de Deus é uma bela maneira de você
não se ocupar com as coisas do mal, você se desviar do mal. E aí mantém o mal sempre à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Está lá em Provérbios 3:7, que é um livro poético, que foi escrito por Salomão. Isso? Então Jó já praticava isso, mesmo provavelmente entre o ano 2000 e 1800 a.C. Desviava-se do mal. Certo? Então, temor de Deus. Temor de Deus. Certo? Como provérbio, o próprio livro de Jó coloca o temor de Deus como princípio primeiro para uma vida de sabedoria. Isso? Temor de Deus, o princípio da sabedoria, o início da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor de Deus. É o temor de Deus. Respeito a Deus, reverência a Deus, adoração a Deus, temor de Deus. Certo? E isso que eu poderia falar acerca do tópico 1, um homem de caráter irretocável. Vamos entrar agora no tópico 2, certo? Tópico 2, que tem por título um homem sábio e próspero. Vai falar, de novo, um homem. Está falando sobre um homem. É um personagem real. Um homem com H, Jó. Um homem sábio e próspero, ou seja, inteligente, usava sabedoria, usava o cerebelo, vou falar também, né? E era próspero. Vamos falar, não estou escorrendo desse tópico aqui, sobre a prosperidade de Jó. Um conselheiro sábio. Um conselheiro sábio. Agora, irmã Adriana, leia para nós, por favor, Jó, capítulo 29, o versículo 21 e o versículo 22. Você quer que eu coloque isso aí? Nós só escuta, né? Dá para a gente escutar aqui. Fala um pouco alto para a gente ouvir. Jó 29, versículo 21 e 22. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Amados, como eu disse para vocês, o capítulo 29 é o momento que Jó está sendo provado, que ele está ali com seus amigos, que ele está falando, está relembrando como era ele antes dessa aprovação. O capítulo 29 dá um retrato muito bonito de Jó, do respeito que tinham por eles, do temor que havia, né, sobre eles, do respeito que as pessoas tinham sobre ele, certo? Então, a quem dera, no versículo 2 fala, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele estava lembrando, ele estava relembrando os tempos. Então, o capítulo 29 dá um retrato muito bonito acerca de Jó, de como ele era, de como ele era respeitado antes da prova, antes da provação, certo? Um conselheiro sábio. Ela é tido como conselheiro. Ele assentava-se, quando ele chegava em um lugar, que tinha as pessoas reunidas, ele assentava-se como rei, era considerado rei. Então, ele tinha qualidades, ele era respeitado, a luz de Deus estava sobre ele, ele era uma pessoa realmente muito sábia. As pessoas ouviam os seus sábios conselhos, certo? Lendo aqui o ponto 1 do tópico 2, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não propriedade. Jó distingue-se nesse aspecto. Certo? Jó, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Tem gente que é muito rica. Tem crente que tem enciclopédia bíblica, tem livros bíblicos, tem conhecimento bíblico e tal, mas ele não é sábio. Tem gente que tem meios materiais, carro, casa, comércio, mas ele é próspero materialmente, mas ele não é próspero no sentido, sobretudo, nos destaques também de sua esposa, ele também tinha 7 filhos, 3 filhos. Ou seja, ele era próspero na sua forma de ser, no seu caráter, na sua forma de respeito que tinham por ele, tinha integridade, ele tinha essa prosperidade. Às vezes, é errado ser rico? Não, não é errado ser rico. Errado é você fazer do dinheiro a sua riqueza, se apegar ao dinheiro, apegar às suas riquezas.
Tem gente que acha que vai ter 2 caixões, um para ele e um para suas riquezas, vai enterrar tudo junto. Tem gente que morre por causa de bens materiais, mata por causa de bens materiais. Mas não é aí. Não é essa prosperidade que é interessante. Não é isso? Então, vida passa, tudo passa, e quando você morre, você não vai levar os bens materiais com você. Continuando. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. João 1,3. Maior, aqui não pode ser entendido como apenas uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressalta o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e de orientação, conforme nós falamos para vocês no capítulo 29, versículo 22, que a irmã Adriana leu. Uma característica importante, que a gente não pode deixar de ressaltar, do livro de Jó, é que o prólogo, ou início do livro, Jó 1, versículo até 2 do versículo 13, é forma de prosa, e o pastor falou sobre isso na aula passada. E o final, o epílogo, Jó 42, do 7 ao 17, está em prosa. Mas o texto intermediário é em poesia. Jó, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 42, do versículo 6, é todo em forma de poesia hebraica. Certo? Continuando aqui, tópico 2, ponto 2, um homem próspero. Vou falar aqui, de novo, sobre a prosperidade de Jó. Né? O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. Você tem que entender essa diferença entre rico e próspero. Né? O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos. 7 filhos e 3 filhos. Número 10. Vamos dar uma ideia de próspero também. Vamos trabalhar aqui sobre numerologia, mas dá uma ideia de próspero também. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Tinha esposa e tinha filhos. Para os padrões da época, isso era um formato ideal de uma família. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitíssima gente a seu serviço. Se eu tenho 7.000 ovelhas, eu tenho que ter muita gente a meu serviço. Porque ovelha dá lã, dá leite. Então, tinha que tirar a lã de todas aquelas ovelhas. O leite de todas aquelas ovelhas. 7.000. Tinha que ter gente, muita gente para trabalhar. 7.000 ovelhas. O que mais? 3.000 camelos. Ele ia ficar com os camelos parados lá na frente. Provavelmente ele morava na cidade. E esses animais dele tinham que ter uma estação de terra muito grande para que pudessem ficar. E tinha gente a seu serviço. 3.000 camelos, não é isso? 3.000 camelos. O camelo ia ficar parado lá na fazenda? Não. O camelo tinha que trabalhar. Tinha que fazer alguma coisa. Era um animal de serviço. Um animal que podia enfrentar deserto. E a riqueza material de Jó, naquela época das pessoas, naquela época, estava inserida naquilo que eles possuíam materialmente. 500 juntas de boi, ou seja, cada junta são 2 bois. 500 juntas de boi. Boi servia para puxar o arado, boi servia para trabalhar. Se tinha naquela época, não sei, poderia servir para poder rodar um engenho. Então, o boi é serviço. Tinha os bois. E 500 jumentas. Jumentas é serviço. Você vai ver lá no capítulo, no final lá do livro de Jó, que Deus duplica essas riquezas de Jó. É isso? E tinha também muitíssima gente a seu serviço. É evidente que com todos esses bens materiais, tinha que ter pessoas para trabalhar, para tomar conta, para fazer esses animais produzirem. Não é isso? E o ponto 3 fala uma prosperidade baseada no ser. Esse que eu acho interessante. Essa parte aqui, uma prosperidade baseada no ser e não no ter. Essa parte aqui eu achei muito, muito interessante. Vou ajeitar aqui a minha imagem aqui. Achei muito interessante. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus.
Sobretudo Deus. Seus filhos, não diz se era na data do aniversário deles, ou se era porque eles viviam em festa mesmo, todos os dias, mas seus filhos faziam banquetes, festejavam, cada um no seu dia, convidavam suas irmãs, que provavelmente moravam junto com Jó, é isso? Então, mas em nenhum momento diz a Bíblia, no livro de Jó, que esses banquetes eram para fazer coisa errada, para plutonaria, bebedice, prostituição, não. Fazer um banquete de forma harmoniosa. E a Bíblia não diz que os seus filhos rejeitavam ao seu pai Jó quando ele os chamava para o santificar. Não. Era uma família abençoada, uma família que Jó mantinha ali como chefe da casa, uma família abençoada. Banquete familiar. Era um banquete familiar, como diz bem a irmã Adriana, completando meu raciocínio aqui. Era um banquete entre família, uma festa entre família. Certo? Então, voltando ao 3 do tópico 2, Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre eles, sua família, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. A síntese do tópico 2 vai dizer que Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e por sua prosperidade. Certo? Sabedoria intelectual e prosperidade, tanto material quanto de forma intelectual na sua vida. Certo? Nós vamos aqui para o ponto 3. Certo? Só terminando de pincelar o ponto 2 aqui, as posses de Jó, incluindo seus filhos, são registradas para provar a retidão deste homem. Né? Deus estava com ele. A riqueza de Jó significava que ele desfrutava o favor de Deus de maneira excepcional. É isso? Então, Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, tinha medo que seus filhos fossem. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, e vale lembrar, não é para que seus filhos fossem perdoados dos pecados que ele cometiam, não. Você é responsável pelo seu pecado, e você pede perdão, e você recebe perdão de Deus. Você. Jó fazia isso em favor do holocausto, em favor dos seus filhos, para os santificar, para os separar. Mas não quer dizer que os seus filhos eram perdoados dos pecados que eles tinham cometido por causa da oração de Jó, não. Eles que tinham que confessar. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E temos que pedir perdão, confessar e alcançar a misericórdia de Deus. Entender essa diferença aí. Certo? Ponto 3. Vamos aqui, o ponto 3 do tópico, o tópico 3 da lição. Um homem de profunda piedade pessoal. O que é piedade? Nós podemos entender piedade por dó. Nós devemos entender piedade quando você sente a dor do próximo. Quando você sente compaixão pelo próximo. Quando você tem empatia pela dor do próximo. Quando você chora por alguém, quando alguém está sofrendo, e você sofre junto com ele. Quando alguém está chorando, você chora junto com eles. Quando alguém se alegra, você se alegra junto com eles. Assim nós temos que ser. Assim nos aconselha Paulo. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Assim como alguns dão esses conselhos, encontrando na palavra de Deus, certo? Para compartilhar, compartilhar daquilo, ser solidário com as pessoas que sofrem, ser solidário com as pessoas que se alegram. Tem gente que, quando você recebe uma grande bênção, vou tomar uma aguinha, fala demais, hein? Quando você recebe uma grande bênção, ele se alegra com você, ele dá glória a Deus. Um exemplo vivo, minha esposa, eu mesmo, nós gostamos. Quando alguém é abençoado, nós ficamos sabendo que o Roberto, o irmão nosso, de uma igreja, de outra igreja, montou uma frutaria ali próximo do Super Bom, e nós ficamos alegres com ele. Quando nós percebemos que alguém recebeu uma bênção, conquistou uma coisa, a gente fica alegre, a gente se alegra. E quando a gente percebe que alguém está passando por uma luta, a gente chora com ele. Os amigos de Jó, amigos, entre aspas, eles começaram bem, eles foram solidários, mas esse é assunto para outras lições. Eles foram ali se condoer com Jó, eles foram piedosos, foram usar de piedade com Jó. A princípio foi isso, foi ser solidário com Jó. Claro que depois eles começaram a fazer julgamento, a mudar um pouco o sentido daquilo que eles foram fazer ali e passaram a acusar Jó.
Mas isso é solidariedade. Piedade é isto. Piedade é você sentir a dor do próximo, é você ter empatia com o próximo. Ponto 1 do tópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. Nós já pincelamos sobre isso. Vamos falar aqui. Ponto 1 do tópico 3. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam os teus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó 1, versículo 4. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bemedice ou licenciosidade nessas comemorações. Falamos sobre isso já, né? Essas confraternizações eram feitas num ambiente familiar. Nós já pincelamos sobre isso, não é verdade? O ponto 2 do tópico 3. Um homem de moral e piedade. Eu acho interessante, voltando aqui no texto de Jó, deixa eu pegar aqui o texto de Jó, quando o próprio Deus faz testemunho de Jó no versículo 8, que o autor escreve esse diálogo entre Deus e Satanás. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Sinceridade, retidão, temor de Deus e desviando-se do mal. Desviando-se do mal. Coisa linda, né? Um homem de moral e piedade. Ponto 2. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável e irrevogável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. E é evidente que era exemplo para seus filhos, e é evidente que seus filhos viam essa moral, essa piedade de Jó, esse respeito que as pessoas tinham por Jó. E isso prova que nós temos que dar bom testemunho, para que as pessoas vejam nossa ética, nossa moral, nosso bom testemunho, para que a gente possa ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Por isso que é muito importante o livro de Jó. Faz parte do texto sagrado, que faz parte do grupo dos 5 livros poéticos. Por isso que esse livro de Jó é tão lindo, tão importante, e é tão abençoado a gente falar e entender sobre Jó. Não é isso? Ponto 3. Um homem de vida consagrada. Ponto 3 do tópico 3. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Certo? Jó 1,5. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava ou se separava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou ser consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada, separada diante de Deus e diante dos homens. É isso? Então, ele tinha esse contato, essa ligação espiritual com Deus. E era um testemunho para seus familiares, para seus filhos, para as pessoas, como você vê expresso no capítulo 29. É por isso que lá, é assunto para outra lição, no final do livro de Jó, se ele realmente não desse bom testemunho, ninguém ia se lembrar dele.
As pessoas, os seus parentes, cada um deu uma peça de dinheiro, eles condoeram, Deus prosperou ele novamente, porque as pessoas lembraram. Quem era Jó? Jó é uma pessoa, foi provado, mas está aí. É uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter. Ele dava bons testemunhos. Bom testemunho. Se passa por uma prova, você é provado, mas você procura dar bom testemunho, as pessoas vão se lembrar de você. Eu acho interessante uma passagem, não sei se está o capítulo e o versículo agora, que está falando sobre a mulher, não é isso? Enganosa é a graça e vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que quer dizer o texto lá do Provérbios? É que você não vai ser lembrado, você que é mulher, que é bonita, agora, daqui a alguns anos você não vai ser mais bonita fisicamente. Você vai ser lembrada pela beleza espiritual sua, pelo temor que você tem a Deus. Isso é que é melo. O Jó, como homem, estava sendo lembrado pelo temor que ele tinha a Deus. É uma pessoa temente. Nós temos que ser lembrados não pelo bem material, pela beleza, pelas coisas que tem, mas pelo temor, pela fidelidade que nós temos a Deus. Isso é que mantém. Isso é que faz com que possamos ser lembrados, ser respeitados e ser as pessoas ter essa referência acerca de nós como tinham acerca de Jó. Certo? Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Eu perdi aqui, Melquisedeque, escrevi aqui, primeiro sacerdote escrito na Bíblia, conforme Gênesis 14, 18. Jó, papel de sacerdote do lar. Poesia, presente em algumas passagens bíblicas. Acróstico que nós já falamos. Eu quero encontrar aquela passagem que fala a respeito de Jó, que não é um personagem histórico. Ezequiel 14, versículo 14 e 20, e Tiago 5, versículo 11. Eu vou ler Tiago capítulo 5, versículo 11, e vou pedir à irmã Adriana que leia Ezequiel 14, versículo 14, versículo 20. Tiago 5, 11. Vamos lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vamos achar aqui. Pode ler Ezequiel 14? Pode, por 14, favor. quanto? Ezequiel 14, versículo 14, versículo 20. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O que eu quero dizer? Porque eu quis trazer esse texto à tona para que vocês ouvissem. E o que eu quero dizer? Completando, também eu vou ler Tiago, capítulo 5, versículo 11, que está escrito assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pela misericórdia, pela piedade de Deus, pelo amor de Deus, certo? Deus achou graça, Jó achou graça diante dos olhos de Deus, como Moisés, como Daniel e muitos outros. Então, o que eu quero dizer com vocês nessa passagem? É que Jó era um personagem reafirmando o que já tinha afirmado. Era um personagem real. Se não, por que Deus citaria, no que a irmã Adriana leu, em Ezequiel, acerca de Daniel Jó e qual foi o outro? Noé. E Noé. Noé era um personagem real? Sim. Daniel era um personagem real? Sim. Por que Deus permitiria que Ezequiel citasse sobre dois personagens reais e um fictício? Então são três personagens reais. Certo? Por que Tiago escreve no capítulo 5, versículo 11, acerca disso? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Ou seja, Jó era um personagem real, senão Tiago não teria escrito isso. Ok? Conclusão. Aqui, quando nós vamos aqui na conclusão, certo? Eu gostaria só de ler uma passagem que está na síntese do tópico, sobre o sítio bíblico teológico, que não está na revista de vocês, mas eu gostei disso aqui, eu queria ler isso aqui para vocês, que foi até o Claudio de Andrade que escreveu. Enganam-se os que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária. Santidade é serviço, é dedicação integral ao Senhor Jesus.
é desviar-se do mal, é ter a presença do Cordeiro de Deus. Né? Então, a pessoa acha que ser santo é você se isolar. Tem momentos que você se isola? Sim, você não pode se isolar da sociedade. Jesus não se isolava da sociedade, participava de banquetes, mas ali ele dava bom testemunho. Era ali que ele pregava, é ali que ele fazia milagres. Às vezes você é convidado para ir, você vai meditar e vai manter o seu caráter de uma pessoa íntegra, de pessoa santa, de pessoa separada, certo? Tem certos lugares que você não vai, não é cabível um evangélico ir. Mas quando você é convidado para um casamento, para um aniversário, para visitar uma pessoa, você pode até ir, mas você mantém, você não se isola socialmente. O cristão, o crente, ele tem suas obrigações como cidadão. Ele vota, ele trabalha, ele participa de reuniões, ele tem vizinhos, ele não se isola socialmente. Não vai virar um eremita, morar numa ilha e se isolar, mas ele tem que manter a sua integridade, ser uma pessoa diferente no seu caráter, na sua moralidade. Assim devemos ser nós como cristãos. Temos pecados? Sim. Podemos... Jó era perfeito, 100%? Não, não era. Mas ele mantinha, certo? Aquelas características da integridade. Conclusão. Destacamos, vou ler aqui na revista, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Ok? Sabe o que é matriz, né? Tem as filiais, uma loja principal é a matriz. Ela tem várias lojas que são filiais a ela. A matriz, aqui no caso de Jó, caráter, prosperidade e piedade. Certo? Só entenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Ou seja, um mau caráter, né? Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Certo? Eu creio que fechamos aí, da minha parte, a questão dessa lição de hoje acerca de quem era Jó, personagem real. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam. Deus abençoe o irmão Léo, que está ajudando na organização. Devemos ter o caráter de Jó, pois muitos crentes hoje não se preocupam com a sua integridade diante dos homens que refletem as coisas de Deus. Muito bem, Maria. A Mariana escreveu aí no cartaz e mostrou para mim ali. Parabéns, Maria, participando aí, né? Ajudando a gente. Muito bem. Léo, então eu encerro aqui. Deus abençoe os irmãos, orem por nós. E muito obrigado e um bom domingo a todos. Vamos continuar com vocês aí. Amém? Glórias a Deus, muito obrigado, presbítero Euler. Nós é que agradecemos aí pela lição, né? Mais um grande aprendizado aí para o nosso conhecimento e desenvolvimento aí dentro da palavra de Deus, amém? Muito obrigado aí a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Lembrando que à noite teremos culto da família, né? Pedidos de oração pelos que estão enfermos, continuar orando pelas famílias, né, que perderam alguém, continuar orando para que aqueles que estão enfermos se recuperem, e oração também pela Milena, né, hoje é aniversário da Milena, né, amanhã é aniversário da minha mamãezinha, né, e aniversário também da Gabriela, né, a Gabriela já esteve congregando com a gente durante um bom tempo, né, é aniversário dela também. Estaremos orando por essas pessoas. Amém? Glórias a Deus.
Pastor Edivaldo, complemento, considerações. Pai do Senhor aos irmãos, que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sempre conosco, nos dando força para que nós possamos continuar a nossa jornada. Amém? Eu tenho algumas considerações, poucas, mas pontuais, e creio que se os irmãos me derem mais ou menos 10 minutos, eu creio que dá para eu fazer essas considerações que são importantes. E eu gostaria de fazer essa consideração. A lição, ela faz um ponto de interrogação. É uma pergunta, o tema da lição. Quem era Jó? E eu gostaria de perguntar, quem sou eu? Creio que você também pode fazer essa pergunta. Quem sou eu? Quem era Jó? Foi estudado nesta manhã todas as virtudes, as qualidades de Jó que Deus pronunciou a respeito dele. Quem sou eu? Diante de Deus, assim como Jó era diante de Deus. Diante do diabo, diante da sociedade, diante da sua família, no nosso caso, diante da igreja. Será que o testemunho que Deus daria de mim, daria de você, pelo menos tivesse um percentual mínimo de uma relação como teve Jó com Deus? Eu gostaria que nessa lição nós extraíssemos tudo que fosse possível do relacionamento deste homem com Deus e com todos aqueles que estavam diante dele. Será que o nosso relacionamento com Deus é um, na igreja é outro, fora da igreja é outro, no seu trabalho é outro, na minha casa eu sou outro? Então, essa pergunta ela é bem atualíssima. Eu diria, quem ao líder que não gostaria de ter uma ovelha como Jó? E eu me analiso. Será que eu posso me aproximar como ovelha de uma igreja como foi Jó diante de Deus? Eu gostaria que essas perguntas, à luz da Bíblia e à luz de uma consciência santa, pudesse nos confrontar para que nós pudéssemos melhorar na nossa relação, tanto com Deus, como diante da sociedade, da igreja, da família, enfim, de tudo aquilo que nós possamos estar diante e nos mostrar uma pessoa íntegra, sincera, reta e que se desvia do mal. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2 de Filipenses, ou melhor, capítulo 4, versículo 12, Paulo, ele aqui, há uma semelhança da conduta de Paulo em relação à conduta de Jó. Diz o versículo, Paulo diz, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Há cristãos que, na conduta dos extremos de uma vida, ele se porta de maneiras diferentes. Quando Jó tinha tudo, ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre foi aquele crente paradigma. Quando ele não tinha nada, quando tomou-se tudo de Jó, quando Jó ficou, que exterminou tudo que ele tinha, ele continuou sendo o mesmo crente. Ele chegou e disse: Deus deu e Deus tomou. E aí ele adorou a Deus. Quer dizer, continuou sendo o mesmo crente. Um dos objetivos de Deus em relação à nossa estada aqui na Terra, um dos objetivos é forjar-nos. Ou significa provar-nos. Provar-nos. É tanto que Jesus deixou essa, muitos poderiam dizer, de desesperança, mas a esperança do sofrimento. No mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Para adquirirmos e exercitarmos outras virtudes que muitas das vezes nós desconhecemos, os extremos, tanto ter como não ter, ele vai mostrar, como, sendo cristão, fiel a Deus, vai nos mostrar virtudes que muitas das vezes nós não sabemos que temos, ou muitas das vezes não temos, mas adquirimos nesse forjamento. Por exemplo, Jó, foi dito hoje aí, que lá, escrito pelo apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que Jó fala da paciência de Jó. Eu, para adquirir a paciência, Paulo escreve lá, a tribulação, né, gera experiência, gera esperança, né, gera paciência. Então, essa aprovação de Jó mostrou esse outro lado, que era a paciência, ele esperando em Deus. Muitas das vezes nós não esperamos na fila de um banco ou de qualquer outro lugar, 2 minutos já ficamos murmurando. E às vezes há situações em que mesmo você pode até murmurar, mas você vai ter que passar por ela para que você possa ser forjado, para você adquirir essa virtude que Deus quer nas nossas vidas. Por isso que eu digo que a nossa vivência, ela é diferente do mundo, porque nós andamos, o mundo anda na contramão. A palavra do salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Só se consegue esperar com paciência no Senhor quem tem Deus. O mundo não consegue esperar. Mas nós estamos aqui também com um dos objetivos de Deus: forjar-nos na tribulação, para que nós possamos adquirir essa virtude que muitas das vezes nós não temos, ou se temos, vamos exercitá-la maior, para que a nossa paciência possa ser maior. Ok? Uma das coisas que ficou finalizando, ficou bem patente no livro de Jó para nós, quando a gente fala a dispensação da graça e a dispensação da lei, eu quero dizer para os irmãos que muitas das vezes nós achamos que a graça ela só existe no Novo Testamento. O livro de Jó, ele revela a graça de Deus. Jó passou por tudo isso,
porque ele tinha a graça de Deus. E quero dizer para você e para mim que nós estamos passando por situações difíceis, mas o Senhor está conosco. A graça de Deus é que nos dá suporte para que nós possamos continuar a nossa jornada. E esse suporte vai gerar em nós paciência, experiência e esperança. Por isso que Paulo diz que sabia viver nos extremos. O que Deus quer para nós, e esse livro nos ensina, é viver os extremos sem murmurar. Por último, Deus disse para Paulo, naquela aflição, a minha graça te basta. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus esteja conosco para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao pastor Edivaldo também pelos complementos aí, por mais esse ensinamento. Amém, glórias a Deus. Aleluia. Peço ao irmão Carlos Jean que faça a oração, encerrando a escola bíblica, né, e orando por todos esses pedidos que aí foram feitos. Amém? Amém. Saiu da reunião, vamos ver se volta rapidinho. Enquanto isso, a gente vai lembrando que às 19 horas, presencial, lá na igreja, culto da família hoje. Então, hoje na igreja, às 19 horas, culto da família, tomando todas as medidas e precauções necessárias para que nada de errado aconteça. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Está demorando um pouco a voltar. Peço ao irmão Gildésio que faça a oração, então. Glória a Deus, saiu da reunião também. Aleluia. São os percalços aí da tecnologia, né? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Irmão Ivanildo, então, faça a oração. Não sai da reunião, não, pelo amor de Deus. Né, irmão Ivanildo? Opa, o Gil saiu. Vai estar todo mundo saindo da reunião, não estou entendendo. O Gildésio voltou, vamos ver. A paz do Senhor a todos. Pai Senhor, agora estamos ouvindo, amém. Fui entrar e fiz sair. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Eu fiquei no estudo, eu fiquei em dúvida de uma passagem, depois eu comento. Pode ser? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos para glorificar o teu nome, para te agradecer pela tua bondade, Senhor. Agradecer a ti, Senhor, pela chuva que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Muito obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é duradoura. Senhor, te agradeço, Senhor, por mais esta manhã, por esse ensino maravilhoso que aprendemos desse homem tão dinâmico na Bíblia, Senhor. Um nome tão falado como o nome de Jó. Um homem de caráter. É o que precisamos nesses últimos dias, meu Deus. Principalmente os cristãos. Ter caráter, que é o que o homem deve ter. E Jó era falado e continua sendo falado. Homem de caráter, homem de valor. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Agora, Senhor, eu te entrego, Senhor, todos os pedidos que aí foram comentados, Senhor. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência,
que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, fazer a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do presbítero Euler, Senhor. Abençoa o teu servo, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. A cada um, Senhor, abençoa o pastor, abençoa o seu servo, meu Deus, que participaram nessa manhã dessa escola bíblica dominical. Que possamos aprender de ti, Senhor, cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Parabéns, aniversariantes.